Olá amigos! A maioria dos Mazda CX-7 estava equipada com um motor turbo MZR de 4 cilindros e 2,3 litros, que também foi usado nas versões carregadas do Mazda 3 MPS e Mazda 6 MPS. O motor europeu tem potência de 260 cavalos-vapor e configurado para gasolina 98. Em 2011, apareceu uma modificação do CX-7 com um motor de 2,5 litros naturalmente aspirado que produzia 163 cavalos-vapor. O mecanismo de distribuição de gás acionado por corrente do motor turboalimentado de 2,3 litros apresentou muitas surpresas. Após 60 a 100 mil km, uma rachadura de curto prazo pode aparecer durante a inicialização por 2 a 3 segundos. Este som é um prenúncio de problemas iminentes, sinalizando a necessidade de substituir o atuador, também conhecido como deslocador de fase, também conhecido como embreagem VVT. O motivo é o desgaste do orifício do pino da trava do rotor do deslocador de fase. Devido ao tratamento térmico insuficiente, endurecimento, do metal, o furo quebrou e o pino parou de retrair completamente. Isso levou a uma mudança no sincronismo das válvulas. A continuação do funcionamento do motor contribuiu para o alongamento da corrente, uma mudança de fase ainda maior e o aparecimento do diesel. A corrente esticada começou a chacoalhar, atingindo a tampa do cabeçote. O motor, via de regra, não perdia muito empuxo e a luz, cheque, raramente acendia, por isso os proprietários muitas vezes não prestavam atenção aos sintomas. Ao mesmo tempo, o consumo de combustível aumentou, às vezes até significativamente. Você pode verificar o estiramento da corrente removendo a tampa de abastecimento de óleo do motor. A flacidez da corrente é permitida em até 5 a 7 mm. Se você atrasar a substituição, o atuador poderá ser destruído e suas peças poderão ficar sob a corrente. O que definitivamente leva a uma corrente quebrada e, na maioria dos casos, a um encontro das válvulas com os pistões. Tristes incidentes ocorreram. Desde março de 2010, a fabricante passou a equipar os carros com atuador e corrente modificados. Nos Mazda CX-7 produzidos antes de 1 de julho de 2008, a turbina frequentemente começava a soltar fumaça após os primeiros 60 mil km. O motivo é a falha do turboalimentador, o aparecimento de folga e a liberação de óleo. A fumaça branca do escapamento do silenciador apareceu quando a velocidade aumentou após marcha lenta prolongada ou ao dirigir em baixa velocidade em trânsito intenso. Aqueles que tiveram mais sorte tiveram que substituir o turboalimentador após uma quilometragem de mais de 130 a 150 mil km. A falha da turbina também foi observada no Mazda CX-7 reestilizado, com uma quilometragem de cerca de 30 mil km. Após 200 a 250 mil km, o motor turbo poderia ser enviado para grandes reparos devido a anéis de pistão presos, destruição de anéis ou desgaste prematuro e giro dos rolamentos da biela do virabrequim. Problemas com rolamentos do virabrequim são mais comuns. O aviso final antes da morte é uma batida. Muitos mecânicos aconselham a atualização das camisas após 150 mil km para fins preventivos. Durante a operação, a mila às vezes liga sem motivo, registrando o código de problema de diagnóstico P0300, falha de ignição aleatória, ou P030X. O motivo é o aparecimento de depósitos de carbono nas velas após viagens frequentes em curtas distâncias. Neste caso, o fabricante recomenda girar o motor até 4.000 rotações por minuto por 2 minutos no local. A operação deve ser realizada 2 vezes, para que as velas se autolimpem. O motor turboalimentado de 2,3 litros não tolera superaquecimento, pois este é um caminho direto para a detonação destrutiva. O aparecimento de sinais de desequilíbrio térmico será indicado pelo funcionamento prolongado da ventoinha de refrigeração após a parada do motor, mau funcionamento do controle climático e diminuição da dinâmica. Além disso, devido ao superaquecimento, pode ser necessário substituir o cabeçote do cilindro. Existem vários motivos para o superaquecimento. O primeiro é um radiador de resfriamento entupido com cotão e lixo. Além disso, com o tempo, o radiador pode apresentar vazamentos. O segundo é o termostato, que falha após 130 a 150 mil km. Após 60 a 100 mil km, o sensor de oxigênio superior, sonda lambda, geralmente começa a falhar. Ao mesmo tempo, a tração desaparece e o carro começa a se contorcer. A causa do erro e os sintomas descritos podem ser danos aos fios elétricos do sensor. Isso geralmente ocorre devido ao fluido de freio derramado acidentalmente durante a substituição. Após 150 a 200 mil km, o trocador de calor pode vazar.
A doença atinge tanto motores turbo quanto 2,5 naturalmente aspirados. Em um motor turbo, as vedações do virabrequim, dianteiras ou traseiras, também podem ficar obstruídas. E depois de 250 a 250 mil kpm, os injetores de combustível e as bombas injetoras de combustível podem exigir atenção. Os suportes do motor duram mais de 80 a 100 mil kpm. O atmosférico 2,5 não apresenta problemas sérios. Uma caixa manual de 6 velocidades foi instalada apenas nas versões europeias do Mazda CX-7. Uma arma de fogo automática de 6 velocidades é a única opção para o motor turbo. O motor de aspiração natural de 2,5 litros foi combinado com uma transmissão automática de 5 velocidades. Normalmente não surgem problemas sérios com a transmissão automática de 6 velocidades do TF81SC Aisin. Com o tempo, os solenoides podem falhar. No caso da caixa de câmbio FNR5 de 5 marchas de design próprio da Mazda, em longas quilometragem há episódios de desgaste da caixa de câmbio planetária. No Q7 reestilizado, a válvula térmica foi removida do circuito de refrigeração do óleo da transmissão automática. Em geadas severas, isso causava espessamento, congelamento, do óleo no circuito de refrigeração, rompimento da mangueira e desidratação total da caixa. Após eliminar o vazamento e encher com óleo, o desempenho da caixa foi restaurado. Com uma quilometragem de mais de 80 a 100 mil kpm, as vedações da caixa de transferência e da caixa de câmbio traseira começaram a arranhar. O motivo do embaçamento da caixa de transferência também pode ser o ressecamento do selante entre as metades da carcaça. Também há casos de reparos em caixas de transferência por desgaste de rolamentos e engrenagens. Depois de 120 a 180 mil kpm, às vezes é preciso lidar com o desgaste das estrias na conexão entre o copo do diferencial da transmissão automática e o eixo intermediário. Os amortecedores dianteiros podem começar a bater após 80 a 130 mil kpm. A essa altura, os suportes do amortecedor dianteiro também estão desgastados. As juntas esféricas e os blocos silenciosos das alavancas dianteiras se desgastam após 100 a 150 mil km. Um pouco mais tarde chega a hora dos blocos silenciosos da suspensão traseira. Os rolamentos das rodas traseiras podem zumbir após 50 a 90 mil kpm. Em geadas severas no inverno, as mangueiras da direção hidráulica frequentemente quebravam. As pinças padrão não suportaram o aumento da pressão do líquido espessado. Nos Mazda CX-7 montados após 1º de outubro de 2010, o design dos grampos foi alterado e o comprimento da tubulação de resfriamento foi reduzido para reduzir a pressão. Em veículos produzidos anteriormente, os revendedores substituíram o tubo de resfriamento e 3 mangueiras de retorno. Os discos dos freios dianteiros frequentemente superaquecem, o que leva à sua deformação e vibração durante a frenagem. Muitos tiveram que trocá-los após 25 a 30 mil kpm de operação. As pastilhas de freio dianteiro duram o mesmo tempo. Os particularmente económicos percorreram de 120 a 150 mil kpm com rodas originais. As pastilhas de freio traseiro duram de 100 a 130 mil kpm. Os acabamentos e emblemas cromados podem escurecer ou borbulhar com o tempo. Os proprietários do Q7 reestilizado experimentaram rachaduras no elemento do espelho após ligar os espelhos laterais aquecidos. Os faróis do Mazda CX-7 costumam embaçar, especialmente com lâmpadas de xenónio. Alguns revendedores substituem os faróis dos veículos dentro da garantia. As lanternas traseiras também diferiam, dentro das quais a lâmpada base derreteu devido ao aquecimento da lâmpada. Para evitar esse problema com uma lanterna ainda intacta, muitos substituíram a lâmpada normal por uma LED mais fria. Posteriormente, a Mazda anunciou um recall para substituir as ópticas danificadas. O interior do Mazda CX-7, apesar de estar repleto de plástico rígido, não é sujeito a rangidos. Os locais mais comuns para o aparecimento de grilos são o painel frontal, muitas vezes na área dos dutos de ar, o revestimento das portas dianteiras e a trava do encosto do banco traseiro. Muitas pessoas notam o aparecimento de um clique durante o aquecimento do interior na estação fria. Com uma quilometragem superior a 100 a 150 mil kpm, o compressor do ar-condicionado pode falhar. O motivo é um rolamento da polia emperrado ou falha da embreagem eletromagnética. Após 200 a 250 mil kpm, o próprio compressor pode ficar deprimido. A disqueteira do reprodutor frequentemente parava de aceitar ou devolver discos. Nesses casos, os revendedores substituíram a cabeça do sistema de áudio. Se você souber de outros problemas de funcionamento do modelo, não deixe de escrever sobre isso.